Bom, agora sim vem minha parte favorita. O ataque dos homens mortos. Basicamente, a fortaleza de Osowiec, ela era uma fortaleza russa e ela estava meio que segurando os alemães de avançarem tropas do norte da Polônia para a Rússia, para ajudar nas ofensivas. Então, ela era um ponto muito estratégico e importante para os russos. Ela sofria constantes ataques desde 1914, mas em... quando? Bom, acho que em 1915, os alemães decidiram acabar de vez com essa fortaleza e eles inundaram o lugar com gás cloro, assim, encheram de gás cloro. Era tanto gás cloro que quem viu, né, testemunhas falaram que a comida ficava tipo, completamente podre, assim, ináspita para comer. E depois tinham 8 mil homens lá, depois desses ataques de gás sobraram só 100 soldados que estavam prontos para lutar. Então o comandante ficou vivo também. Esses soldados eles pegavam panos molhados, enrolavam na cara para não sentir o gás, e alguns que não tinham água molhavam um pano com urina mesmo e colocavam na cara. E o comandante mandou 40 homens para segurar o portão principal. Os alemães que estavam em 8 mil facilmente derrotaram esses 40 homens e pensaram que eles iam entrar na fortaleza e pronto, era deles. Só que enquanto eles estavam indo para o coração da fortaleza, no meio da névoa, surgiram 60 russos malucos atirando nos alemães enquanto eles cuspiam pedaços dos próprios pulmões pelo gás. Então, os alemães foram derrotados, os 8 mil tiveram que correr por conta de 60, eles evacuaram a fortaleza e o Osowiec continuou viva, ajudando a Rússia por mais algum tempo na guerra. Então, bem lendária a história deles. Tem até uma música do Sabaton sobre eles. Lucas Vilares, Vai lá. please come to the high school office. Lucas Vilares. Bom, aqui é o fronte otomano. Basicamente, os aliados eles queriam abrir um terceiro fronte contra a Alemanha para fazer eles moverem recursos para o sul. Então, os otomanos começaram atacando pelo canal de Suez, mas não deu muito certo. Os aliados fizeram eles regredir o ataque. E os britânicos tentaram bombardear Dardanelos, que era um porto aqui perto, para ter acesso à capital otomana, Constantinopla, mas não deu muito certo também. Então os britânicos começam a desembarcar em Galípoli. Quem lutou em Galípoli, bom, eram praias otomanas, e o problema de Galípoli é que os otomanos eles tinham um high ground, né? Eles estavam muito assim, tinham uma posição elevada. Então eles tinham muita facilidade em só pegar a metralhadora e dizimar os soldados que vinham subindo. Quem lutou não foram nem britânicos em Galípoli, foram os Anzacs, são soldados da Nova Zelândia e Austrália, que nem estavam envolvidos diretamente com a guerra. Os caras estão no seu elite, vão lá morrer em Galípoli. E mais ou menos 70 mil aliados, 70 mil otomanos morreram em Galípoli. E também tem o reconhecimento dos dois lados, que os dois lados lutaram bem. Então os otomanos reconhecem o esforço dos Anzacs, os Anzacs reconhecem o esforço dos otomanos. Bom, aqui eu tenho que fazer uma pausa para explicar o genocídio armênio, que foi o primeiro genocídio da história, assim, a primeira coisa a ser considerada um genocídio. Então, a definição de genocídio vem desse massacre que aconteceu. Basicamente, os otomanos eles tinham uma minoria armênia dentro do império deles, e meio que os britânicos meio que incentivavam vários grupos, como os judeus e os muçulmanos, alguns árabes, a fazerem revoltas contra o Império Otomano, visando desestabilizar eles. Só que os armênios nem estavam tão envolvidos com isso, e os otomanos colocaram toda a culpa nos armênios, e eles faziam filas de armênios para serem enforcados. E muitos tiveram que cruzar o país o império a pé, para tentar fugir desse genocídio, e muitos morreram no caminho. Mais ou menos 2 milhões de armênios foram mortos. Aqui tem uma citação, né, do que acontecia. As jovens armênias eram vendidas como escravas e as crianças eram encaixotadas vivas e atiradas no Mar Negro. Relata Nubar Keriman, no livro Massacre de Armênios. Os padres também eram queimados, amarrados em cruzes como Jesus. E os fetos arrancados dos ventres da mãe, jogados para o ar e aparados na espada. As estimativas vão de 1,5 milhão a 2 milhões, então mais ou menos isso. Esse aqui foi tipo ponto baixo da humanidade na guerra. Bom, continuando, em maio de 1915, a Itália entra na guerra, mesmo fazendo parte da Tríplice Aliança com a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Eles entram do lado dos aliados porque a Inglaterra prometeu que eles poderiam pegar aqueles territórios que eu falei de redentismo da Áustria-Hungria. Eles entraram, basicamente não fizeram nada, foram inúteis aqui, tipo, ficou meio que num 0-0 contra os austríacos. Bom, basicamente aqui são algumas batalhas que aconteceram, os italianos conseguiram avançar só um pouco,
Eles lutavam nos Alpes, então era muito difícil lutar lá, você tinha que usar botas resistentes ao gelo e coisas do tipo, para conseguir aguentar o frio do lugar e, bom, não cair no gelo, né? Enquanto isso, teve o bloqueio, a Alemanha tentava afundar os navios britânicos que iam enviar suprimentos à Inglaterra, e um desses navios que eles acabaram afundando era o navio Lusitânia, que era um navio americano, que tinha muitos civis a bordo, e, bom, levava armamentos para a Inglaterra, mas mesmo assim tinha muitos civis a bordo, e muitos civis americanos morreram. Isso deixou os americanos loucos. E aí eles foram lá pedir guerra pro Senado e eles entraram na guerra do lado dos aliados. Falando a verdade, eles não fizeram muita coisa na Primeira Guerra Mundial. Então foi tipo, eles entraram mais para dar suporte mesmo, fornecer armamento, e alguns soldados foram enviados para as trincheiras. E em 7 e 8 de setembro, os alemães tentaram bombardear Londres com Zeppelins. E se vocês conhecem o Hindenburg, vocês sabem que isso não deu muito certo. Os Zeppelins acho que foram as piores invenções da humanidade. E, bom, eles jogaram umas bombinhas ali, mas falharam miseravelmente no objetivo deles. No Oriente, os impérios centrais eles conseguiam avançar cada vez mais na Rússia, então eles iam crescendo a porção de território russo que eles já tinham ocupado. E, enquanto isso, a Sérvia, que estava resistindo, mesmo sendo uma nação muito menor que o Império Austro-Húngaro, eles estavam resistindo aos ataques. E a Bulgária, que era um antigo inimigo sérvio, porque ela tinha perdido as 2 guerras dos Balcãs. Bom, tiveram 2 guerras dos Balcãs, e a Bulgária basicamente perdeu para todo mundo. E uma dessas pessoas que eles perderam era a Sérvia, então a Sérvia tinha territórios que a Bulgária queria de volta. Então a Bulgária entra do lado dos impérios centrais e ataca a Sérvia por esse lado, eles não estavam esperando o ataque. Então a Sérvia cai na mão dos inimigos e eles são forçados a recuar para esse país aqui que eu esqueci o nome. Mas os soldados sérvios eles recuam para um país neutro. Bom, na África os aliados estavam levando a melhor e os aliados também decidiram de tentar invadir o Império Otomano por Galípoli, porque não estava dando certo. E começa a Batalha de Verdun, em 21 de fevereiro, que foi a maior batalha da guerra, mais ou menos 400 mil homens aliados morreram, 400 mil morreram do lado dos aliados e acho que 300 mil morreram do lado dos alemães. Lá era brutal, era uma série de fortalezas francesas que os franceses precisavam defender a qualquer custo para não ser, levar um movimento de piercing, né? Não ser cercados pelos alemães aqui. Bom, basicamente toda a linha de trincheiras caiu, então eles lutaram com garras e dentes nessa batalha para tentar segurar ela. Bom, enquanto isso, a Rússia foi levando cada vez mais, e a Alemanha se via cercada em uma guerra de 2 frontes, que era o que eles queriam justamente evitar. Então, eles iam gastando cada vez mais recurso e virou uma guerra de... Fala War of Attrition em inglês, mas eu vou traduzir para guerra de atrito. Basicamente, era para ver quem conseguia durar mais na guerra, porque os dois lados eles tinham metralhadoras e não dava para você conquistar uma trincheira com soldados. Você mandava os soldados para cima do inimigo e eles simplesmente morriam, sem avanço territorial nenhum. Então era uma guerra para ver quem ia durar mais. E a Alemanha lutando em 2 frontes, sendo uma nação muito menor que os aliados juntos, estavam cada vez mais ali embaixo tentando resistir. E a Romênia até entra na guerra contra o Império Austro-Húngaro, pelos próprios motivos deles, para tentar fazer parte das negociações de paz e ganhar um pouco de território. Aqui, mais algumas batalhas que aconteceram no Oriente. Eles estavam avançando cada vez mais. Que lugar é esse? A Rússia. Cada vez mais em direção à Rússia. Só que os aliados lançam as ofensivas no Império Otomano. E o Império Otomano ele basicamente já era um império entrando em colapso nessa época, em 1914. Eles tinham entrado na guerra para tentar se manter o império, mostrar para o povo que eles ainda tinham capacidade de governar os territórios. Só que teve um cara chamado Lawrence of Arabia, que ele foi lá no meio do Império Otomano e chegou nos caras e falou o seguinte, para algumas tribos árabes que buscavam independência. Ele falou, se vocês voltarem do meu lado, eu dou a Palestina para vocês, se vocês se revoltarem. E eles se revoltaram. Ele fez a mesma coisa para os judeus. Então, basicamente, em 1914, que começou toda essa disputa pela Palestina. Foi basicamente esse cara que fez, todos esses conflitos existentes entre Israel e a Palestina. Então, começou lá atrás, mais de 100 anos. Então, é uma guerra bem antiga, né? Bom, os ingleses e os franceses eles conseguiram vencer a Batalha de Verdun, que foi
os alemães pararam, eles perderam muito recurso lá. E a Batalha de Somme foi basicamente Verdun, só que para os alemães. Eles gastavam muitos recursos, muitos soldados para tentar ganhar em Somme e eles perderam. Então a Alemanha estava cada vez mais, ficando para trás. Novamente, os alemães afundaram um navio americano e fez com que eles entrassem na guerra em 6 de abril de 1917. E meio que está tudo estagnado aqui, sabe? Está tudo estagnado no fronte ocidental. A Rússia foi perdendo cada vez mais território, eles estavam cada vez mais se enfraquecendo. Eles começaram até a perder territórios ao norte aqui, onde era mais ou menos a Finlândia, que era parte da Rússia na época. Os aliados vão conquistando cada vez mais partes do Império Otomano. Bom, devido, acho que vocês devem saber, aconteceu a Revolução Russa em 1917. A primeira Revolução Russa que assumiu um governo provisório. Esse governo provisório prometeu trazer a paz para os russos, mas eles não trouxeram nada, então os bolcheviques foram lá, fizeram a revoluçãozinha deles, assumiram o governo e se renderam para a Alemanha. Basicamente a Rússia teve que sair da guerra porque o país estava entrando em colapso, eles estavam perdendo muitos recursos pela guerra, eles tiveram que sair. Um ponto importante é que mais ou menos nessa época começaram a aparecer os primeiros tanques de guerra na Europa. Primeiro eram só 20 unidades de um tanque britânico, acho que era o Mark I nessa época. Ele era muito ruim, assim, ele era basicamente, a função dele ia ser quebrar esse negócio das trincheiras. Então ele ia poder avançar reto na direção das trincheiras, tancando tiros e outros disparos. Só que os tanques eles eram horríveis, eles travavam constantemente, eles não aguentavam passar em cima de uma laminha. E se você às vezes o tanque emperrava e você ficava preso dentro de um tanque pegando fogo, então sua morte estava feita, não tinha muito como sair. E cada vez mais os aliados iam conquistando território alemão e eles iam cada vez mais sendo puxados para trás. Bom, aqui são as batalhas novamente, com um zoom maior, que os alemães começaram a perder, eles estavam sendo empurrados de volta para a Alemanha e eles já estavam com muitos recursos gastos, tentando se manter na guerra. Aqui mais várias batalhas que os aliados conseguiram ganhar e estavam cada vez mais avançando em direção à Alemanha. O Império Otomano basicamente teve que sair da guerra, aliados ganham mais batalhas. A Áustria-Hungria está sofrendo muito com os ataques da Romênia e da Itália, eles estão cada vez mais se desgastando, então a guerra não se torna mais efetiva para eles. E o Império Otomano sai da guerra em outubro de 1918. Bom, em 3 de novembro, o Império Austro-Húngaro cai e no dia 11 de novembro a Alemanha se rende e esse é o fim da guerra. É isso. Só que tem agora os tratados de paz, se vocês quiserem saber um pouco mais. O primeiro deles é o que eu vou falar, o trabalho de Brest-Litov, que era basicamente o tratado entre Rússia e Alemanha de rendição deles. Calma aí. A Rússia acabou saindo por conta da Revolução e eles prometeram paz. O tratado ele era bem forte para cima dos russos. Eles pegavam bastante territórios russos. No fim da guerra, eles tiveram que ceder parte desses territórios para formar a Polônia. E nesse tratado de paz, a Rússia perdeu 26% da população deles. Eles teriam que pagar muito dinheiro em reparação da guerra para os alemães. E a Rússia se sentiu humilhada por causa disso. E a Ucrânia ficou independente com o colapso do Império Russo. Mas um fato interessante é que a Rússia achava que esse tratado não ia durar por muito tempo, porque na cabeça deles a revolução bolchevique, os ideais comunistas iam se espalhar pela Europa inteira. Eles iam viver numa utopia linda onde esse tratado é ignorado. Não aconteceu. O mais importante deles era o Tratado de Versalhes. A Alemanha teve que dar bastante parte das terras deles. Eles foram proibidos de fazer Anschluss, que era basicamente a Alemanha se unir com a Áustria, para evitar que eles se tornassem uma força maior. Eles também foram forçados a desmilitarizar Rhineland, que é mais ou menos isso aqui, que era a fronteira que eles tinham com a França. Eles foram excluídos da Liga das Nações, que ia ser formada depois da guerra para unir todos os países. E eles só podiam ter um exército de 100 mil homens. Eles não podiam ter marinha nem força aérea. Que, como vocês estavam aqui na Segunda Guerra Mundial, vocês podem saber que eles ignoraram tudo que estava escrito nesse tratado. E a cláusula 231, que é a mais importante, a Alemanha saiu como culpada de todos os danos da guerra. Isso foi o que o povo alemão menos aceitou, porque eles mais ficaram bravos com. Depois a gente teve o Tratado de Trianon, que foi a rendição da Bulgária. Foi uma rendição incondicional, então eles só precisavam se render porque eles estavam entrando em colapso, então eles se rendiam em qualquer termos.
eles tiveram que reduzir a força, né, o exército deles para só 35 mil homens, tiveram que pagar reparações e perderam muitas terras. A Áustria-Hungria, por exemplo, que também fazia parte desse tratado, perdeu a Tchecoslováquia, todo o território que virou a Iugoslávia, e perdeu muitos territórios da Romênia. E é basicamente isso. Tem só um videozinho que eu queria passar pra vocês da trégua de Natal, que eu acho bem legal. Dá pra ouvir? Eu liguei o som. Eu não posso mostrar, porque eu posso mostrar. Aparece um paletó no final. Pão duplo. Não sei o que ele tá dizendo. Não é Natal, né? Já pensou, não era Natal esse dia? Se confundiram. Então, eles saíram desarmados. Mein Name ist Otto. Deswegen Otto. Freut mich. Schön. Schön. Aí é onde saiu uma falta. Não, quem trouxe uma bola de futebol pra Eles guerra? provavelmente ganharam de presente de Natal dos familiares. Isso é real, tá? Tem realmente imagem dos caras jogando bola juntos. Tipo, não tinha umas minas terrestres, tá? Não, aí não é um bom. Não, Sim, não, foi. Não é No Man's Land, é Isso. Eles estão no meio da terra de ninguém confraternizando. Usaram um truco lá, variável da vida. Meu dedo amativo. É no dia seguinte, mas eles voltam a desgastar cloro. Ela é o chocolate preto. Ele ganhou um biscoito. Tá envenenado. Eu nunca Não tá entendendo nada.